Um dia para viver, o que você faria? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus. E nós vamos ao capítulo 26 desse Evangelho. Dentro do propósito de estudarmos o que aconteceu de mais impactante nas últimas 24 horas de Jesus, quando Ele nos ensina muitas das suas grandes lições foram dadas nessas últimas 24 horas. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado o que, gente? Getsemane. Ele disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza, o que, gente? Mortal. Uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou o que, gente? Dormindo mais uma vez, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Que texto, que contexto essa parte das Escrituras foi escrita. Gente, só para a gente se localizar dentro da história, eu não sei quem aqui assistiu a mensagem anterior da série, quando eu falo que na primeira mensagem de Um Dia para Viver é Amando Sem Limites, foi domingo passado, onde mostra algumas horas antes do que eu li agora, a última ceia, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, e onde nós vemos no relato de João, escolhemos semana passada o Evangelho de João para falar da ceia, porque João captou algumas coisas muito interessantes no momento, por ser um amigo mais próximo, por estar próximo de Jesus, na hora que ele pergunta quem seria o traidor, e Jesus revela para ele que seria aquele que comesse com ele no mesmo prato, e seria Judas. E a gente vê que no Evangelho de João, João começa dizendo assim: tendo-os amado, ele os amou até o fim. Foi a palavra principal do domingo passado. Amou até o fim. E nós vimos que amar até o fim na Bíblia significa amar até as últimas consequências, até as últimas circunstâncias, até a última lágrima, até o último suspiro, pagando preço por amar especialmente aqueles que iriam traí-lo. E nós vimos que Judas e Pedro traíram Jesus. Judas traiu entregando Jesus aos seus opositores, e Pedro traiu Jesus negando Jesus diante dos seus opositores. Foram negações diferentes, mas foram negações. Judas entra em profundo remorso
E remorso, a gente sabe, a gente distinguiu domingo passado, que a diferença de remorso para arrependimento genuíno é que no remorso eu sofro pelo dano que eu estou sofrendo, pelo pecado que eu cometi. E no arrependimento, o meu sofrimento não é pelo que eu estou recebendo como consequência, mas pela dor que o outro está sentindo, pelo mal que eu cometi. No remorso, os olhos se voltam para a minha dor. No arrependimento, os olhos se voltam para a dor do outro. Judas teve remorso e suicidou-se. Pedro arrependeu-se e foi restaurado por Cristo. Nesse processo, que não é contado aqui no Evangelho de Mateus, mas João também percebeu de maneira mais intensa, eles saem de uma sala onde celebraram a ceia, caminham para fora dos muros da cidade de Jerusalém, porque eles tiveram a ceia na cidade de Jerusalém, em um cenáculo, em um salão de festas, dentro da cidade de Jerusalém, e eles se deslocam lentamente em direção a um monte, conhecido tradicionalmente como Monte das Oliveiras. Quem conhece Jerusalém sabe que é um monte que fica do lado de fora da cidade e de onde nós temos uma visão privilegiada dos muros. E nesse monte foi onde Jesus caminhou em direção a esse monte. Ele sai da sala onde houve a última ceia. João retrata isso quando ele fala que Jesus começa a falar, por exemplo, no meio do caminho, entre o cenáculo da ceia e o Monte das Oliveiras, eles passam por plantações de uva, né? Por isso que João retrata ali nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do seu evangelho, Jesus falando do agricultor, né? Eu sou a videira, meu pai é agricultor, aquele que estando em mim dá fruto, ele corta para que dê mais, ele poda, aquele que não dá fruto, ele joga fora. E Jesus está falando sobre todas aquelas lições de discipulado entre a última refeição e o último momento de liberdade. Então Jesus está ali caminhando do cenáculo até o Getsemane. Já Mateus, ele consegue capturar algumas cenas bem interessantes do momento do Getsemane. A gente sabe que foram escritos quantos evangelhos, gente? 4. Por que 4? Porque o que Jesus fez, disse e viveu foi tão intenso, tão imenso, tão poderoso, que ele precisava de pelo menos 4 autores para tratar de toda aquela coleção de circunstâncias. E Lucas, o evangelista, quando escreve em Atos dos Apóstolos, né? Acho que em Atos no começo, não sei exatamente onde, mas é dito o seguinte: se nem todos os livros do mundo caberia tudo aquilo que Jesus disse e fez, de tão belo, de tão profundo, amém? Mas Mateus está ali, Mateus acompanha essa jornada entre o cenáculo e o Monte das Oliveiras, os últimos momentos de liberdade de Jesus, naquelas últimas 24 horas, e a gente percebe que naquele lugar, e aí há uma dúvida, onde é esse lugar? Onde foi de fato esse lugar? Há 2 teorias muito plausíveis. Uma delas é a mais plausível, onde hoje fica localizada a igreja All Nations, a igreja de todas as nações, que é uma igreja católica, que fica no pé do Monte das Oliveiras, e há uma grande possibilidade de ter sido esse lugar mesmo, o lugar em que Jesus estava. Há inclusive uma pedra que atribuíram ser a pedra onde Jesus sofreu os seus últimos momentos ali de agonia. Mas eu vi, e quem visitou Israel sabe que ali do lado da igreja All Nations há oliveiras que, segundo datações científicas, tem mais de 1000 anos aquelas oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras era um lugar onde se cultivava oliveiras, de onde se extrai o azeite de oliva. E Jesus estava ali naquele lugar. Uma segunda teoria é que seria um lugar um pouco mais distante de onde é a All Nations Church, a igreja de todas as nações, em alguns metros depois, onde foi encontrada uma pequena caverna no Monte das Oliveiras, onde possivelmente Jesus, em outras oportunidades, teria dormido e descansado com os apóstolos dentro dessa caverna.
E o relato escriturístico aqui de São Mateus nos mostra uma coisa bem interessante, eu quero que você atente para isso. Jesus não saiu para orar com todos. Ele chega no Monte das Oliveiras, provavelmente dos 11, 8 ficam descansando, e daqui a pouco eu vou falar por que estavam descansando, e Jesus escolhe 3 dos apóstolos, lembrem-se, eram 12, certo? Judas já tinha ido embora, então restavam quantos? 11, e a Bíblia diz que Jesus escolheu Pedro e os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Escolheu os 3 dos 11 para estar com ele em um momento mais privado de agonia, de oração, de sofrimento, de vulnerabilidade, enquanto os outros possivelmente descansavam. E eu vou dizer possivelmente descansavam, porque lembrem-se que eles vieram de uma grande refeição pascal. Lembre-se de você, o que é que você faz depois de um dia de trabalho, que você come aquele pratão, aquela massa, né, e mistura com aquele negócio todo, dá logo aquele banzo, aquela vontade de dormir, né? Então, eles vinham de uma grande refeição, uma refeição pascal, era farta, era extremamente farta, eles comeram de todos aqueles alimentos comuns na época da Páscoa, como cordeiro, como também pães sem fermento, como ervas amargas, para relembrar a escravidão no Egito, era uma noite pascal. Então, Jesus sai, vai com eles, 7 ficam ali e ele sai com 3. Aliás, 8 ficam ali e ele sai com 3. E é com esse grupo que eu quero traçar as grandes lições que Jesus deixou para nós, nesse segundo momento, em direção à sua crucificação. Nós observamos que a primeira coisa que Jesus faz é sair para, vamos ler o texto, volta para a Bíblia, porque quando a gente está com ela, a gente não se perde. No verso 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado o que, gente? Getsemane, e lhe disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Oh meu Deus, que coisa difícil na vida do homem contemporâneo, a oração. Jesus nos ensinou que temos que correr para os pés do Senhor em todo tempo. Temos que abrir o coração e falar com Ele, conversar com Ele. Oração é conversa, é diálogo, é vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: oração é um dos maiores desafios do mundo contemporâneo. Parar, solitude, pensar, contemplar, ouvir, simplesmente desconectar-se de tudo aquilo que nós construímos, porque não foi Deus que fez a televisão, nós fizemos a televisão, nós fizemos o celular, nós fizemos o WhatsApp, nós fizemos as redes sociais, nós fizemos o som, nós fizemos os carros, as motos com o cano de escape envenenado para fazer barulho, nós fizemos todas essas coisas. E Jesus naquele momento ele sai e diz: venham comigo que eu preciso orar. Eu preciso conversar com meu Pai. Eu preciso colocar a minha vida diante dEle. Eu preciso colocar as minhas angústias diante dEle. Eu preciso colocar os meus pensamentos diante dEle. Eu preciso colocar os meus planos diante dEle. Eu preciso entender o que Ele quer da minha vida. Eu preciso que Ele me direcione nesse momento mais difícil da minha existência. O que fazer se a gente soubesse que tinha um dia de vida, se não concentrar a nossa existência de maneira muito profunda em diálogos significativos com aquele que nos fez, nos criou, nos deu vida e tem nos abençoado todo o tempo? Uma das grandes questões que se põe no tempo de hoje é que as pessoas às vezes fragmentam o seu tempo com Deus e conversam com Ele como se conversassem com um amigo no WhatsApp. Eu não duvido, e também não duvido de mim, eu quero me colocar sob os olhos críticos da minha própria análise, mas às vezes tomo por mim: não, Senhor, mas eu estou no carro, estou ouvindo um louvor, me conecto contigo. Estou no trabalho, vejo uma cena do cotidiano, eu me conecto contigo.
Um jovem chegou para mim falando sobre um outro colega, né, uma menina chegou para mim falando sobre um colega que ela gostava muito, e ela disse assim: olha, pastor, eu falo muito com esse meu amigo, mas uma coisa me perturba muito, é porque às vezes a gente conversa muito a prestação, pequenos diálogos, pequenas mensagens. E o que eu gosto mesmo é de tempo de qualidade. É interessante que Deus, na sua multiforme graça, colocou em nós diversas maneiras de percepção do amor, que são todas parte do ser dele. Quem escreveu sobre isso foi o Dr. Gary Chapman, quando ele escreveu um clássico da literatura cristã, As 5 Linguagens do Amor. E o Dr. Gary Chapman, ele fala que algumas pessoas se sentem amadas quando elas recebem presente. Outras se sentem amadas quando ouvem alguma coisa, palavras de afirmação. Outras se sentem amadas quando, por exemplo, recebem algum ato de serviço. Tipo aquela mulher que se sente amada, muito mais do que aquele cheiro no cangote que você dá, quando você chega para ela e diz: meu amor, eu vou fazer a feira no seu lugar hoje, eu percebo que você está cansado. Ela se sente amada, se sente valorizada. E tem pessoas, especialmente, que se sentem amadas quando tem com o ser que ama um tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? É um tempo só para ela. Um tempo para olhar no olho, para conversar. Tem gente que gosta disso. Tem homem que diz assim: isso é frescura, né? Mas tem homem que é assim, que gosta. Ele se sente amado quando ele tem com a esposa, com o cônjuge, um tempo de qualidade. Nem está certo nem errado. É uma expressão dessa multiforme maneira de Deus se relacionar conosco. Agora, uma coisa eu sei. Deus gosta quando o servimos. Ele entende e vive essa linguagem. Deus gosta quando nós afirmamos palavras de graça e de amor a Ele. Ele gosta. Deus gosta também quando nós, de alguma maneira, o presenteamos. Mas Deus também ama quando nós temos tempo com Ele. Tempo de qualidade. E Jesus coloca ali uma questão que me é muito cara e que é muito cara para você. Quando ele chega e está em oração e vê que seus discípulos estão dormindo, o que é que ele diz para eles? Vocês não conseguem ficar comigo 1 hora. Se Jesus diz 1 hora, gente, é porque, na minha compreensão, 1 hora para ele seria o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo do tempo que nós deveríamos ter em oração. Eu luto com isso, porque a minha mente é acelerada. Esse que vos fala é irrequieto. Deus me deu um contrabalanço para a minha vida, que tem gente que diz assim: pô, Sérgio, tu não deve dormir de noite. Pelo contrário, eu acho que foi a única maneira que Deus encontrou de me colocar em alfa. Eu durmo muito bem, graças a Deus. Eu fico pensando, se eu não dormisse, gente, eu acho que eu já tinha tido um troço, piripaque. Eu tinha uma coleção de estentes. Então, mas eu sou assim, eu sou movimentado, a minha cabeça roda muito. Eu acho que eu tenho a síndrome do pensamento hiper, mega, ultra acelerado. E a minha mente geralmente está aceleradamente trabalhando para o reino. Lhes confesso isso. Eu acho que 90% do que passa na minha cabeça tem a ver com vocês. Tem a ver com a igreja, como é que vai ser, a construção, vamos lá e preparar a mensagem, não sei o quê. Tudo isso é muito massa para vocês, mas não é bom para mim. Porque a fonte do sucesso da vida humana está diretamente ligado ao tempo de qualidade que nós passamos na presença da fonte de vida, que é o Senhor. Não adianta eu estar falando de Jesus e amando vocês, e amando minha esposa, e pensando em projeto, construção, como é que vai ser o novo sistema de ar-condicionado da capela, e a inclinação da torre, o tamanho do sino. Até sino na nossa capela, Para quem não casou, entrar no sino. Blum, 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 blum. Vai ter sino. Vamos quebrar um paradigma. Primeira igreja evangélica que tem sino. Porque não sei o que é que fizeram, acharam que o sino tinha um cão dentro do sino. Acho que... Então, eu fico pensando dentro desse conjunto de coisas hoje mesmo. Agora imagina, aquela turma
Jesus já deu um... Não, esses aqui eu já conheço. A galera que paga o preço mesmo comigo aqui é Tiago, João e Pedrão. Fica aí, Mateus, tu cobrasse muito imposto do povo na tua vida. Vamos descansar. Eu quero só o Pedro, Tiago e João. E ele chega e os caras estão dormindo. Eu fico pensando o quão difícil é manter-se alerta em oração, é mesmo. E outra coisa, fechar os olhos no sentido de dormir pode ter vários significados. É fechar os olhos e dormir para as realidades espirituais que estão nos cercando e que, de alguma maneira, nós estamos cansados ou somos feitos cansados. Luta. Quando eu quis mexer com a minha capacidade de concentração, eu fiz um propósito de 40 dias uma vez na minha vida para orar de 3 às 4 da manhã, no meio do sono pesado. Agora ou vai ou racha. Eu me lembro que eu fiz uma época com um grupo de líderes, aqui a gente dividiu alguns grupos, quando a gente iniciou o projeto Onda, né, que está voltando através agora das conexões, nesse projeto de discipulado novo que a gente quer começar, a gente combinou o seguinte, cara, é para orar, tem que ser na hora mais difícil, porque se a gente conseguir na mais difícil, vai ser fácil tirar um tempo no dia. Aí a gente se acordava 2h30 da manhã e se ligava, está na hora de orar. Rapaz, quando tocou o telefone, deu uma coisa dentro de mim, com certeza essa coisa não foi uma emoção espiritual, não, senão foi uma pena, estava com sono e tal. E hoje eu me acordei 6 da manhã, eu disse, não, eu vou orar das 6 às 7. 7 horas eu tomo banho, vou pregar, né? Porque eu tenho que estar cheio para falar para vocês, né? Tem que ter alguma coisa, tem que ter óleo aqui dentro, né? E óleo não se cria com reflexões humanas, óleo não se cria com livro, óleo não se cria com seminário, óleo não se cria com ética cristã. Só tem óleo quem vai buscar na casa daquele que tem óleo, que tem azeite. Amém, irmãos? Amém. Mas eu lhes confesso, eu nunca fui mentiroso. Eu tenho grandes dificuldades por causa do meu jeito de ser. E eu tenho tentado encontrar tempo, sair de cena, sumir, pegar a Samara, sumir para orar, para estar em algum lugar, para estar... Porque, olha, gente, tudo que Deus faz é bênção. Tudo que o homem faz pode ser bênção ou maldição. Tal do bate-bate, do zap-zap. É a melhor e a pior coisa do mundo. É a melhor e a pior coisa do mundo. É a melhor no sentido de que você está junto de pessoas, que você consegue conectar pessoas, consegue alimentar-se de coisas boas, mas ele se torna escravo. Plip, 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 plip. Nós estamos com a síndrome da necessidade de novidade. A notícia, eu preciso saber. E eu fico pensando, gente, tem gente que se confia, não, eu recebo todo dia, eu estou em grupo, eu recebo o texto de Samara, ou eu recebo uma foto de fulano, e agora que a Bíblia, aquele aplicativo, nos permite fazer fotos, né? Aquele aplicativo The Bible, que muitos usam ou não aqui, você pode fazer umas figurinhas e mandar por WhatsApp. É massa, você está pegando e você está recebendo. E a gente tem a falsa impressão que o inferno nos dá, que nós estamos nos alimentando porque estamos só ouvindo isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você, conquanto seja muita bênção, a melhor experiência espiritual é aquela que não é vivida de segunda mão. Na realidade, aquele texto, aquela foto, aquele momento, aquela pessoa que escreveu, teve uma experiência pessoal de oração com Deus e passou para você. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus não quer que a gente viva de experiências espirituais de segunda mão. Não é que elas não sejam importantes, mas é porque Ele quer que nós tenhamos as nossas. E Ele nos mostra ali que o lugar de correr todo o tempo para os pés do Senhor, a fonte de vida. Nós começamos um desafio, era um sonho, e vamos chegar lá. Essa igreja vai ter relógio de 24 horas de oração, em nome de Jesus. E a melhor maneira de começar foi pegar todos os funcionários cristãos da escola, todos os funcionários cristãos que já estão aqui, disse, olha, Deus está te dando um presente, amado, recebe, é glorioso. É hora extra, eu digo, é mais que extra, essa vai render 400%. E como é o babado, como é o negócio, qual é o mistério, o óleo, onde é que está? Diga, tem uma salinha acolá em cima ali, aquela do berçário, que a gente só usa no domingo, né, como berçário. E pegamos, já temos 50 pessoas que oram
saem do trabalho, liberam-se dos seus trabalhos, durante 1 hora no seu expediente, nós temos um guerreiro ali dentro daquela sala, já temos 50 horas, aliás, 60 horas de oração contínua na igreja, para a gente aprender, para a gente correr. Antes de vir para cá, um irmão mandou uma lição para mim, ele disse, bateu com o texto, oh glória, aleluia, e o primeiro a receber sou eu. Ele disse, eu tive uma visão, fui orar e tive uma visão de Deus, que a igreja Cidade Viva colocava várias armas no púlpito, e essas armas seriam armas humanas, intelecto, capacidade, experiência, blá, 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 e pegavam armas espirituais para conquistar todos os territórios que Deus vai entregar na mão desse povo aqui. Amém, gente? A oração é tanto a maior arma que Deus nos deu, que é a coisa mais difícil de se viver no cotidiano. E eu vejo, tem algumas figuras na igreja do Senhor, estou vendo aqui algumas na minha frente, que Deus chama para o compromisso de oração, e eu entendo o quanto elas sofrem, porque receberam aquele dom, que acaba sendo muitas vezes um tormento. Quem recebe aquela coisa de chamado de intercessor, às vezes é um tormento, porque o cara está dormindo 3 horas da manhã, Deus acorda. Que é, Senhor? Não sei não, começa a orar aí. Estou cansado, mas... Às vezes eu entendo como quem recebe de Deus o dom de intercessão tem a dificuldade de não conseguir enxergar na vida dos outros uma evolução nessa questão. Agora imagine, tudo bem que você não venha para cá, a gente depois vai abrir, tem vigilância aqui, a gente quer os homens à noite aqui, viu? Os homens. Mulher ficando em casa, os homens vêm orar aqui de noite. Tem um horário para você, amado, abençoado, sexta-feira para o sábado, de 1 hora da manhã. Glória a Deus, diga amém, aleluia. Você vem para cá, vai ser a sua hora, tem um chazinho, vai ter um cafezinho no futuro. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente, Deus sabe o quanto isso é difícil na nossa vida e o quanto isso é poderoso na nossa vida, que Ele escolhe 3 dos seus melhores amigos que acabaram de testemunhar um ato de traição de Judas. Presta atenção, os caras tinham comido, feito jumento, Judas tinha ali naquele momento, sabe, traído Jesus, tinha saído da sala, o clima estava pesadíssimo, Jesus lavando o pé do povo, dizendo que ia ser morto, o povo estava em um estado de ânimos extremamente elevado, exaltado, adrenalina a toda prova, e eles estão saindo do cenáculo em direção ao Getsemane, e eu não entendo como é que eles conseguem dormir. Tem gente que se lembra muito da babá que nos botava para dormir, ou da tia, do amigo. Agora tem um bicho que bota a igreja para dormir, e esse bicho é o dono do inferno. O cara que mais nina a igreja de Cristo para que ela durma e não esteja em vigilância e em oração é o inferno. E Jesus chega para eles, vocês não conseguem passar 1 hora comigo? Uma. Primeira lição. Jesus nos ensina sobre o poder da oração, usando a nossa vida hoje como se fosse o último dia de vida. Sempre assim. Eu tenho que orar como se hoje fosse o meu último dia de vida. E o que é que você pediria a Deus no seu último dia de vida? Então tem que ser assim a sua oração diária. Como se não houvesse amanhã. A segunda coisa que Jesus me ensina é quando ele diz aqui, ó, verso 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vou dizer uma coisa para você. Jesus chegar para aqueles homens e dizer assim, minha alma está profundamente triste e em tristeza, o que, gente? De que tipo? Mortal. Nós vivemos em um tempo em que a gente está sendo ensinado demais a guardar os nossos sentimentos. Porque a gente precisa parecer forte para os outros, né? É tão difícil, eu não vi ainda não, eu vejo de vez em quando. Talvez um líder religioso chegar na frente de uma comunidade e dizer assim, gente, eu estou fraco, sou fraco, estou cansado. Não sou esse super-homem que vocês pensam. Tão difícil a gente hoje viver a bênção que eu chamaria a bênção da vulnerabilidade.
Nós temos medo de ser vulneráveis. Porque nós somos ensinados a ser o quê? Fortes. Nós somos ensinados a ser guerreiros, sempre em pé. E o pior, fomos ensinados a dizer assim: chore não, sofra não. E Jesus chega para os apóstolos e diz: a minha alma está profundamente triste, e eu estou com uma tristeza de que tipo? Mortal. Eu não sei se alguns psicólogos, teólogos se dobraram diante desse texto para entender a dinâmica do que hoje nós conhecemos como depressão. Porque eu não entendo o que é que fizeram conosco. Quiseram nos tornar em pessoas que não somos, em santos, adorados, em pessoas que não caem, que não sofrem, que não choram. Gente, Jesus disse que estava com tristeza de morte. E o que é que alguém com depressão profunda sente? Vulnerabilidade. Não precisamos ser gigantes. Eu conversando com uma certa jovem em um certo lugar, vinda de um certo país, conversando sobre parâmetros culturais de autoafirmação social. Conversando com uma jovem extremamente frágil, sobre o seu futuro. Eu dizia: você tem que chorar, você tem que se vulnerabilizar. Eu disse: não, porque na minha cultura, na minha família, choro, vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Como é bom quando a gente se humaniza. Como é bom quando um filho vê o pai chorando. É bom demais. É bom para ele. Como é bom ver o marido chorar, a esposa chorar, o chefe chorar, o pastor chorar. Como é bom a gente dizer assim: eu estou mal. Jesus não quis esconder: não, deixa comigo, eu resolvo essa parada sozinho. Ô Senhor, eu estou acabado, não posso dizer para eles. Como é que eles vão ficar? Como é que eles vão ficar se eu disser para eles: hein, pai, sou teu filho, hein? Não posso dizer para eles, eu vou sofrer aqui sozinho. Eu não che... Gente, escuta, se Jesus chamou testemunhas para ver as suas lágrimas de sangue, quem somos nós para esconder as nossas fragilidades? Chore. E tem muita gente que não é curada porque não chora. Tem muita gente que não é curada porque não se vulnerabiliza. Tem muita gente que não é curada porque apresenta-se como super-homem e mulher maravilha, quando por dentro estão em ruínas. E quando eu falo em ruínas, das mais diversas qualidades. Quantos jovens não estão vivendo lutas na sua sexualidade e querem se apresentar como os robôs, os santos? Chore, diga, me ajude. Jesus diz: vem aqui orar comigo. Orem comigo. Não me deixem sozinho. Vocês não conseguiram nem por uma hora estar comigo. Olha que agonia o nosso Senhor passou no meio da sua vulnerabilidade. Jesus nos ensinou. Na última, a gente estudou sobre amor, não foi? Esse texto hoje é sobre sofrimento. Sofrendo da maneira certa. Como é que se sofre da maneira certa? Correndo para os pés do Senhor. Segundo, se vulnerabilizando. Se sofrer é sofrer, e se todos sofrem, sofreram e sofrerão para sempre, sofra direito. Sofra à maneira de Deus. Sofra nos pés do Senhor chorando. Sofra com pessoas que servirão de testemunhas do destroço que você está vivendo no momento na sua vida emocional, financeiro, relacional, sexual, o que quer que seja. Mas tem um detalhe: sofra confiando que Deus não perdeu o controle da história, não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle dos planos que Ele tem. Jesus, na hora do sofrimento, Ele pediu ao Pai 3 vezes, Pai. A Bíblia diz, gente, que Ele colocou a boca no chão.
Lê aí de novo. Será que eu li errado? Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. E aí não foi no piso da casa não foi naquela almofada que você bota para proteger sua venta não. Pô. Ele pediu 3 vezes. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Quando Jesus entendeu que o Pai, no meio de tudo aquilo que ele estava passando, não perdeu o controle, e que os planos de Deus são bons e perfeitos e agradáveis, e que daquela dor iriam ser abençoadas milhões e 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 milhões de pessoas, na hora que ele entendeu aquilo, na hora que ele foi na 3ª vez e pediu 3 vezes, e o Senhor ficou na dele, e ele dizendo, não Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida, ele se levantou e disse, basta, vamos embora, está na hora de ir. Ir para onde? Jesus facilitou a vida dos seus perseguidores. Quando a gente entende que Deus tem um plano e que tem controle sobre a nossa vida, a gente facilita a vida dos nossos perseguidores. Está me procurando? Estou aqui. Repita, quando nós cremos que Deus não perde o controle, a gente acaba por facilitar a vida dos nossos perseguidores. Mas me explica, Elias. O cara está no monte. Para uma pessoa subir no monte, ela tem que ir para o pé do monte, né? Não tinha helicóptero naquele tempo, nem pterodátilos. Quando Jesus percebe que vem uma comitiva com tochas na mão, e em outro evangelho ele fala, vocês me procuram com tochas e paus, sempre tive em torno de vocês, aqui Mateus não menciona esse traço, mas quando Jesus vê aquele povo com as tochas chegando perto dele, diz, pronto, é isso que o Pai quer mesmo. Olha o que é que ele diz uma coisa muito linda, ele voltou aos discípulos e lhes disse no verso 45, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e... Se fosse tu dizia, levante e corre, macho. Não era não. Levante e ó, pica a mula. Jesus disse o quê? Levantem e vamos! Porque o meu Deus não perdeu o controle da história e eu estou em suas mãos, a dor é grande, mas a glória será muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos a sofrer do jeito do Senhor. Então diga, vou sofrer nos pés do Senhor em oração, vou sofrer vulnerável diante dos que eu amo, e vou sofrer, confiando que o Senhor não perdeu o controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome dEle? Eu quero só lembrar uma coisa para você. Você sabe o que é que significa Getsemane? Getsemane significa o lugar onde se espremem as oliveiras. Lembram-se que lá tinha uma plantação de oliveiras? Por isso que era chamado de quê? Quem gosta de azeite no peixe? Eu também gosto de azeite. A Bíblia diz que havia uma viúva em Israel que por intervenção divina, da escassez do azeite e da massa para fazer o pão, Deus fez transbordar azeite na botija da viúva, na vasilha da viúva. Azeite, na percepção judaico-cristã, significa bênção, provisão, unção, óleo. Óleo para iluminar. Deus levou o seu filho para o Getsemane.
o espremeu tanto, tanto, que um dos evangelistas nos dizem que, no meio dessa tristeza tão profunda, ele começou a transpirar sangue. Getsemane, lugar onde as oliveiras são espremidas. Porque sem que elas sejam espremidas, não tem azeite, não tem unção, não tem provisão. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus, quando a gente vai ungir um enfermo, São Tiago disse: unja o enfermo com óleo e a oração da fé curará o enfermo. O azeite representa a presença do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. E Jesus tinha dito algumas horas: se eu não for, vocês vão ficar órfãos, mas se eu for, eu enviarei para vocês o Espírito Santo. Deus só foi derramado sobre a sua igreja na pessoa santa do Espírito Santo. O azeite de Deus, representado pelo Espírito Santo, só foi derramado porque o Filho foi espremido no Getsemane. E Ele quer que a gente aprenda a sofrer do jeito dele, sem desesperos, mas aos pés da cruz, sem solidão, mas ao lado daqueles para quem nós nos tornamos e nos mostramos vulneráveis. Não como se o fim houvesse chegado, mas como alguém que acredita que o Senhor da história, que espremeu o Filho e mandou o azeite do Espírito, continua sob o controle de todas as áreas da nossa vida.